Olá, tudo bem com você? Vamos começar hoje o módulo de tabela periódica. Galera, tabela periódica ela é sensacional, tá legal? E ela é essencial para que a gente aprenda os conteúdos que vão vir pela frente, como por exemplo, ligações químicas. Mas sem demoras, vamos entrar no nosso módulo novo, tabela periódica. Galera, qual foi a necessidade para a criação de uma tabela periódica? Olha só, quando se tinha pouquinhos elementos químicos, era fácil saber a característica de cada um desses elementos químicos. Então era fácil saber se o elemento reagia, se não reagia, se era metal, se não era. Mas à medida que vai aumentando a quantidade de elementos químicos, começa a ficar difícil de saber a característica de cada um. Então a primeira ideia foi agrupar os elementos em grandes grupos. Que grupos são esses? O grupo dos metais e o grupo dos não metais. Para fazer parte do grupo dos metais, era necessário ter as características dos metais. E quais eram essas características? Os metais eles tinham brilho, eram um bom condutor de eletricidade, bons condutores térmicos, eram dúcteis, ou seja, poderiam ser transformados em fios, maleáveis, quer dizer que pode ser transformado em lâminas, tá? Então essa era a característica dos metais. Os metais, todos eles são sólidos à temperatura ambiente, com uma única exceção, que é o mercúrio. O mercúrio é o único metal que é líquido à temperatura ambiente. Já os ametais, eles têm propriedades exatamente opostas dos metais. Então, o ametal não podia ser transformado em fios, o ametal não era dúctil, não era maleável, dúctil fio, maleável lâminas, não tinha brilho característico, tá legal? Então, olha só nessa nossa tela aqui. Metais. E aí você pode dar uma pausa para poder anotar isso aí. Apresentam brilho, conduzem corrente elétrica, são dúcteis, maleáveis, são sólidos a 25 graus Celsius, com exceção do mercúrio. A gente é cheio de questõezinhas falando que o mercúrio é líquido, tá legal? E os ametais têm propriedades justamente opostas às dos metais. Tá legal até aí? Aí apareceu uma classe que era elemento assim, que tinha brilho, mas não conduzia corrente elétrica. Olha só, ter brilho é característica de metal. Não conduzir corrente elétrica era característica de ametal. E aí criaram uma classe nova chamada de semimetais, semimetais ou metaloides. Hoje em dia essa classe ela não existe mais. O que é que fizeram? Ah, você tem propriedade dos dois, de metal e de ametal? Tenho. Mas você parece mais com quem? Com metal ou com ametal? Ah, eu pareço mais com ametal. Então você vai ser classificado como ametal. Ou eu pareço mais com metal. Então você vai ser classificado como metal. Tá joia? Descobriu um grupo de gases que não se encaixava em nenhum desses dois. Nem era metal nem ametal. Esse grupo de gases recebeu um nomezinho. Ele foi chamado de gases nobres. Gases nobres também chamado de gases raros, porque é difícil de se obter, ou gases inertes. Esse termo inerte quer dizer que eles não reagem, eles não têm a tendência de reagir. E por eles não terem a tendência de reagir, eles são encontrados sozinhos na natureza. Então eles são monoatômicos, estão sozinhos e estáveis. Estáveis por quê? Porque eles são inertes. Beleza, galera? E ainda encontrou um elemento químico que não se encaixou em nenhum desses grupos. Esse elemento químico é o elemento químico hidrogênio. Então o hidrogênio ele não tem família. Se o hidrogênio for preso, ele vai ficar lá preso porque não tem nenhum familiar para poder ligar. Tá legal? Então na tabela periódica nós temos 4 grupos: metais, ametais, gases nobres e hidrogênio. Tudo bem? Você vai encontrar ainda pelos livros, um livro ou outro, falando dos semimetais. Essa retirada dos semimetais ela é recente. Tá legal? E aí um pouquinho da história da tabela periódica. Em 1824, a primeira tentativa de organizar os elementos químicos foi um cara chamado de Dobereiner, que ele criou as tríades. E aí ele criou várias tríades, ele disse o seguinte, ó, este elemento aqui do meio, ele tinha a média desses dois da ponta. Não entendi não, Marco. A média das massas. Se você pegar a massa do cálcio aqui, ó, a massa é 40. Mais a massa do bário, que é 137, se você somar vai dar 177.
Se você dividir isso aqui por 2, a gente vai ter um resultado de 87,5. Desculpa, 88,5. Então o elemento aqui do meio, ele teria exatamente a característica da média desses dois da ponta. Tá legal? Mas foi uma tentativa, essa daí não funcionou. E aí ela não funcionou tanto que dificilmente a gente vai ter questões sobre esse carinha nos vestibulares, tá legal? Então nós temos algumas tríades de elementos químicos que têm essas características. Nos vestibulares, Enem, na sua prova da escola, você provavelmente não encontrará nada falando sobre esse cara. E aí vem uma segunda tentativa, o parafuso teluto de Chancaltoir. É um francês, daí vem esse toir no final, tá? Se o professor traduzir diferente, não tem problema. Imagina aquelas escadas helicoidais que saem rodeando assim. Se você estiver em cima de um degrau, você vai ter exatamente um elemento que tem as mesmas características embaixo. Por exemplo, aqui, ó, nós temos aqui o berílio, que está aqui nesta posição. Quem está mais ou menos embaixo dele é quem? O magnésio. E aí eles vão ter propriedades semelhantes, tá legal? Aqui, ó, o boro, ele vai ter propriedades semelhantes ao alumínio. Essa tentativa também foi organizada em massa atômica. E aí era difícil manuseio, difícil aplicação, e aí ela também não teve sucesso. Evoluindo ainda no modelo atômico, em 1864 a gente teve as oitavas de Newlands. Newlands era um músico e ele imaginava que os elementos químicos poderiam ser organizados feitas as notas musicais, que é em grupo de oitavas. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Isso aí é uma oitava. Aí Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si começaria outra oitava. Tá legal? E aí, no mesmo Dó, numa mesma linha, a gente tinha elementos com características semelhantes. Essa arrumação aí, essa tentativa de organizar, ela já teve mais sucesso que as duas anteriores, mas também tinha muita falha e com pouca lógica científica, tá? E aí a gente chega na tabela periódica de Mendeleev. A tabela periódica de Mendeleev, ela serviu como base da tabela periódica atual. Como é que é a história de Mendeleev? Mendeleev era um químico analítico, ele fazia análise, e aí ele tinha todos os elementos químicos catalogados em cartõezinhos. Então ele anotava no cartãozinho todas as características dos elementos. E aí conta a história que ele ele era viciado em paciência, jogo de paciência, de baralho, e ele estava jogando paciência e adormeceu jogando paciência. E aí quando ele adormeceu, ele teve um sonho, e aí é conhecido como o sonho de Mendeleev. Ele sonhou jogando paciência, com um detalhe, ele estava jogando com as cartas dos elementos químicos que ele tinha catalogado. E aí quando acordou, ele viu que existia uma forma de organizar os elementos químicos como no jogo de paciência. E aí ele pegou os elementos e foi colocar na parede do seu laboratório. E aí ele colocava numa mesma coluna, que ele chamou de família, os elementos que tinham as mesmas características físicas e químicas. E ele via que havia uma organização por ordem crescente de massa atômica. Então os elementos iam aumentando a massa e ele estava sempre na mesma sequência. O detalhe dele, qual foi a grande sacada dele? Ele deixou posições para os elementos que ainda iam vir. Por exemplo, aqui, ó, o elemento de massa 44. Não era conhecido na época esse elemento. Então esse elemento ainda iria ser descoberto. E aí ele já preveu, ele disse assim, ó, a gente vai descobrir no futuro um elemento de massa 44. E quando descobrir esse elemento, ele vai ter essas características. A gente vai descobrir o elemento de massa 72. Está aqui, ó, o elemento de massa 72. Quando ele descobrir, ele vai ter as características dessa posição. Foi a grande sacada de Mendeleev. O que Mendeleev não sabia explicar é porque em algumas situações ele invertia a ordem crescente de massa. Por exemplo, aqui, ó, 128 e o 127. O 127 era para vir antes do 128. E aí ele não conseguia explicar isso aí. E aí, a partir daí, a gente teve um modelo atômico atual que a gente vai ver no nosso próximo vídeo. Acompanha aí.